Estamos lendo nesses domingos o capítulo 9 de São Lucas e hoje encontramos com essa mais uma pérola do Evangelho. E o Evangelho, se pudéssemos dar um título à nossa reflexão, seria assim: se quer ser cristão, prepare-se. Para tudo na vida, nós nos preparamos. Se quiser conseguir algum curso de qualquer âmbito, nós fazemos um curso de preparação, nós nos preparamos. Quem quer estudar, gasta seu tempo estudando. Quem quer se casar, gasta seu tempo namorando, e assim por diante. A vida, ela só consegue um resultado lá na frente se a gente se prepara. E quem não está preparado, certamente não vai colher benefício algum lá na frente. Por isso que também na vida cristã, também não é diferente. Nós devemos estar sempre nos preparando. Preparar-se para o encontro com Jesus Cristo, o encontro com Deus, o encontro com o Espírito Santo. Por isso que o Evangelho de hoje, ele se torna significativo para nós. E talvez pudéssemos tirar do Evangelho 5 lições para a nossa reflexão. A primeira lição do Evangelho é que o evangelista localiza, ou melhor, coloca Jesus orando com os discípulos. Jesus, como Filho de Deus, digamos assim, não precisaria de rezar, porque já era Filho de Deus. O Filho de Deus, você acha que Deus precisa de rezar? Talvez você nunca pensou nisso, né? Será que Deus reza? O Espírito Santo reza? Jesus precisa de rezar? Certamente eles não necessitam de oração. Quem necessita de oração somos nós, porque a oração, bem entendida, é o preparar-se para o encontro da vida. E não se encontra a vida, no caso da espiritualidade, sem preparação. Aí Jesus, que é o Filho de Deus, se reúne com seus apóstolos para a oração. E eu fico admirado quando eu, padre, não rezo. E eu acho que vocês todos aqui rezam, e rezam suficientemente bem, né? Eu falo bem de mim, ou mal de mim. Talvez reze pouco. E você? Se Jesus necessitou da oração, por que será que nós oramos tão pouco? Porque a oração era a forma de Jesus estar se preparando. Era a sua universidade. Era seu curso de orientação. Seu curso de formação se fazia pela oração. E Jesus não orava sozinho e orava com os apóstolos. Porque Jesus precisava se alimentar da presença do Pai. É o que lembra-nos o Salmo de hoje, 62. A minha alma sedenta de Deus. Jesus necessitava da presença do Pai. A oração era a comunhão infundida na vida do Pai. E reunia seus discípulos. E precisava juntar-se aos discípulos, e os discípulos também precisavam se fortalecer pela oração. É a oração que fortalece o embate da vida, irmão. Você quer vencer na vida, comece a orar. Mas não é essas oraçãozinhas que tem por aí, não. Oração é o encontro de uma preparação. É a luta, é a batalha, é a preparação que você faz para enfrentar os problemas e os desafios da vida. Se faz pela oração. Jesus fez isso. E se Jesus fez isso, porque ele sabia
que é através da oração que ele estava se fortalecendo. E a oração fortifica, anima, materializa em nós todo o nosso DNA, toda a nossa fortaleza genética e espiritual. Mas pela oração, irmão. Oração é a base. No Antigo Testamento, a oração é o coração da vida. No Antigo Testamento, o que dominava a vida era o coração. Hoje temos outras expressões. Segunda proposta do Evangelho, Jesus resolve interrogar quem ele era. Porque a oração fortalecia o espírito de Jesus e o colocava atento, nós falamos hoje atenado, à realidade que circundava a vida de Jesus. Jesus não era um homem como Deus, ausente do que as pessoas dizem. É muito comum hoje você ouvir assim: não me importa que os outros falem de mim. Importa sim. Temos que nos importar sobre o que os outros dizem sobre mim. Jesus se importava. Se Jesus se importava, por que será que Jesus se importava? Aí Jesus pergunta aos discípulos, o que o pessoal por aí está falando que eu sou? E aí eles vão dizendo para Jesus várias coisas, que o pessoal achava que ele era isso, que era aquilo. Mas vocês acham que Jesus estava também somente interessado em saber o que as pessoas pensavam sobre Jesus, sobre ele? Aí vem terceiro questionamento do Evangelho. Jesus queria saber dos discípulos, porque as pessoas lá fora podem pensar muitas coisas sobre Jesus, mas eu, Padre Jerônimo, você que está aqui na Assembleia e você que nos acompanha pela internet, você não pode pensar muitas coisas sobre Jesus. E se eu começo a pensar muitas coisas sobre Jesus, estou pensando igual os outros pensam. E tem muita gente hoje que quer pensar igual os outros pensam. E Jesus não estava preocupado. Jesus estava preocupado para ver o que os discípulos pensavam sobre quem era Jesus. Era a forma dele se preparar. E preparar os discípulos, porque se os discípulos não soubessem quem era Jesus, como eles estavam preparados para a ação? Não tinha como, irmão. Por isso que na vida também, a vida cristã, a vida espiritual, nós podemos aqui até colocar aí umas 5 questionamentos sobre a missa. Você vem à missa, não vem? Agora você vem à missa fazer o quê? Primeira ideia que eu tenho que explorar. Eu vou à missa, presta atenção, com um momento de descanso. Eu vou à missa para me descansar. Se você vem à missa agitado, fique em casa. Fica vendo o jogo, deve ter jogo agora tem a Copa da Confederação, que o povo vai sair maravilhosamente bem. Vai ter um lucro fantástico, você gasta seu tempo. Então a missa é momento de descanso, é o momento da oração. Descansar. Eu venho à missa para descansar a minha alma que está cansada, agitada pelo dia a dia, pelos embates dos desafios da vida. Então eu vou à igreja descansado, porque a minha alma necessita de um consolo, de um sufrágio, de um momento de descanso. Então eu reservo esse momento da missa como momento do meu descanso espiritual. E aí você vem à missa, você se descansa e você sai fortalecido. Segunda razão pela qual eu vou à missa. Eu vou à missa para orar. Você quer uma oração bem forte mesmo, que nem o diabo aguenta? Vai à missa. A missa é a maior oração que existe. Não tem mais
mais oração poderosa do que a Santa Missa. Porque a oração da missa lhe prepara para o embate, para a luta. Eu vou à missa para orar, para rezar. E minha missa, desde o comecinho, desde o canto até a oração final, o canto final é a oração. Eu entro nesse clima de oração. Mas tem gente que vai à missa, fica dispersa a missa. Aí a missa fica aquela missa michuruca, não entende nada, não compreende nada, porque não veio para a missa, porque nem sabe para que veio a missa. Então eu vou à missa para a oração. E se eu entendo isto, aí não preciso ficar preocupado com outras orações que tem por aí, não. As outras orações, irmão, é uma espécie assim de sobremesa espiritual. E quando você quer rezar aí para um santo, para uma santa, fazer uma noveninha, você quer rezar outras coisas, você pode rezar. Sobremesa. Tem aquelas sobremesas melhores e aquelas sobremesas assim mais ruinzinha, né? Fraquinha, baratinha. Então, se tem vários tipos de sobremesa, você pega aquelas que são mais importantes, aí você pega a devoção com Nossa Senhora, você reza o terço, aí você vai como que fazendo um catálogo da sua sobremesa espiritual. A terceira coisa pela qual você vai à missa para escutar a palavra de Deus. Escutar a palavra de Deus. Se eu já estou descansado, eu posso ouvir a palavra. Agora, se eu vou à missa cansado, perturbado, cheio de coisa na cabeça e no coração e na vida, aí não vou escutar a palavra de Deus. Então eu vou na missa escutar a palavra de Deus, vou ver o que Deus quer falar para mim hoje. Aí eu fico atento à palavra, eu abro meus ouvidos, né? Eu tomo um banho, limpo meus ouvidos, né? Para ouvir a palavra de Deus. Passo uma água nos olhos, né? Limpo a sujeira que tem, aquelas remelas que tem espirituais, se arranca todas. Aí você vem na missa para escutar a palavra de Deus. Aí é bonito, a palavra de Deus entra dentro da vida da gente. Que quem nos converte não é Jesus, não, é a palavra. Quem nos converte é a palavra. A palavra entra dentro de nós. O Salmo diz que a palavra de Deus é como a chuva. Ela lava, ela purifica a minha vida. E depois a quarta coisa pela qual eu vou à missa para celebrar a Santa Ceia. E aqui está o ponto fundante. Tem gente que vem na missa para celebrar a Eucaristia. A missa não é para celebrar a Eucaristia. A missa é para celebrar a Santa Ceia. Você não vem à missa para receber a Eucaristia. E se você pensa assim, você começa a fazer discriminação das pessoas. Que tem pessoa que não pode receber a Eucaristia. E como é que fica então? A missa dela não vale, não presta para nada. Você vem à missa celebrar a Santa Ceia. Eu estou em pecado, eu não posso receber a Eucaristia, mas eu posso celebrar a Santa Ceia. Coisa maravilhosa. Só a nossa igreja tem isso. Então eu venho à igreja celebrar a ceia do Senhor. Eu não posso comungar, porque minha condição de pecador não me permite. Mas isso não diminui a minha vida como cristão. Isso não me faz pequeno ou menor. Isso me faz congregado na Eucaristia do Senhor, porque eu estou celebrando a Santa Ceia. E o que é celebrar a Santa Ceia? É relembrar o que Jesus fizera naquela última grande quinta santa. Jesus toma o pão, toma o vinho e fala: isso aqui é meu corpo, isso aqui é meu sangue. E eu toda missa, todo domingo eu celebro a Santa Ceia. E se eu não tenho condições para receber a Eucaristia, eu fico tranquilo, porque eu estou celebrando a Santa Ceia do Senhor. Isso não me diminui em nada. Agora você fica forçando para receber a Eucaristia e você não pode recebê-la, você não tem condições para recebê-la. Então a sua condição fica pior, irmão.
E voltando de novo ao Evangelho. Aí Jesus pergunta aos discípulos: o que é que vocês acham agora, hein? E quem é que vai tomar a palavra? São os apóstolos, os discípulos? Não! Aí dá confusão. Tem que ter uma doutrina firmada. Quem vai tomar essa palavra é Pedro. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Ponto final. E aí Jesus fica contente. Por quê? Porque não houve dissensão entre os discípulos, houve concordância. A oração os uniu. A oração, a vida de oração daquele Jesus, os apóstolos, os fez uniformes. E agora estavam preparados para entender quem era Jesus. E o quarto ponto vem a revelação. Jesus pede aos discípulos para que façam segredo, que não conte para ninguém. Porque você não precisa sair contando aí sobre quem você acredita, quem é Jesus na sua vida. Você não precisa ficar alardeando por aí. E vem a profecia messiânica. A profecia messiânica era esta: que alguém deveria definir aquilo que lá no Antigo Testamento havia sido dito. Depois, finalmente, vem o convite incondicional, que é a quinta parte do Evangelho de hoje. Você quer ganhar? Então começa a perder, irmão. Quem quer ganhar na vida, começa a perder. Tem muita gente que só quer ganhar. Não vai se encontrar jamais nem com Cristo, nem com a vida. Você quer vencer na vida? Comece a sofrer. O sofrimento nos faz fortes. É o sofrimento que fortalece a nossa vida. E tem gente que reza para que Deus afaste-lhe os sofrimentos. Esse nunca vai ser ouvido por Deus e também nunca vai vencer na vida. Por isso que Jesus fala: olha, se você quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, este a salvará. Então aprenda esse segredo da palavra de Deus. Você quer vencer na vida? Enfrente os desafios. E não procure facilidade. Se entre um fácil e um difícil, escolha o mais difícil. Porque ali você será vitorioso. O que escolhe o caminho sempre mais fácil, esse certamente nunca vencerá. Porque a vida fácil, irmão, não nos leva a grandes vitórias, talvez pequenas e insignificantes. Então fica aí, queridos irmãos e irmãs, o desafio para a nossa vida. Você quer ser grande? Comece a enfrentar os desafios da sua vida. E nunca se acovarde. E nunca volte atrás do seu compromisso um dia assumido.